Fala, aprovado, beleza? Boa noite para você aí, né, que está assistindo a essa live ao vivo aqui no canal do professor Renato Barroso. Um bom dia, uma boa tarde para você que vai assistir isso depois. Tá? É um prazer enorme estar com vocês aí, aqui todas as terças-feiras, nessa maratona para o INSS, dando dicas, estudando aí para esse concurso. Lembro aí aos senhores que hoje é o último dia, né, aí para a inscrição, né, foi prorrogado hoje, dia 4, para você se inscrever no concurso, né, aí do INSS. Beleza? Então, a gente, na primeira aula, deu dica de Lei 8.112/90. Na aula de hoje, a gente vai aí conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Eu vou destacar aqui um tema, né? Isso aí, vamos chegando. Compartilhe o vídeo aí com os seus amigos, joga aí, né, nos grupos, né? O pessoal perguntou mais cedo, professor, é gratuito ou tem que pagar essa aula? Eu falei, não, é gratuito. A aula aqui é gratuita, né? Ou seja, eu fiz concurso público, galera. Eu sei o quanto nós, estudantes, ficamos apertados aí de grana, paga curso, paga material, compra livro, passagem, alimentos, né? E a gente, né, eu tenho essa consciência, então sempre que eu puder, eu vou estar aqui abrindo mão, né, às vezes aqui, de outras coisas para estar aqui com você, acreditando que a gente, né, é assim, dando o nosso melhor, a gente tem condições de brigar pelo cargo, beleza? Então, escolhi para essa nossa aula de hoje, direito administrativo, e peguei lá um tópico para estudar com vocês, ato administrativo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela força, dá aquele like aí, comenta, convida seus amigos, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Então, vamos fazer um resumão aí de ato administrativo. Pega aí o seu caderno ou vai para o Word, que eu vou aí colocar para vocês alguns pontos importantes. Vamos lá. Dentro de ato administrativo, vamos fazer aqui um resumão. A gente sabe que o gênero é ato da administração pública. Gênero, ato da administração pública, de acordo com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, toda manifestação de vontade desempenhada no exercício de uma função administrativa. Então, apareceu lá, função administrativa, ato da administração pública, gênero, que tem algumas espécies, ó, contratos, atos de direito privado, atos normativos, atos políticos, atos de opinião, juízo, conhecimento, valor, né? E o que nos interessa aqui, o ato administrativo. Ato administrativo não se confunde com o ato da administração pública. De novo, ato da administração pública, gênero. Ato administrativo, espécie. Você vai ver alguns manuais que o ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico. Tá certo. Você vai encontrar isso no livro do professor Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, também tá certo. Então você vai partir do seguinte, ó. Ato administrativo, ó, tem um conceito. Ó, manifestação unilateral da administração pública. Manifestação, ou como a de Pietro gosta, declaração, tá? Declaração ou manifestação unilateral de vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade, tem por fim imediato, o saudoso Eli Lopes Meirelles, ó, codificar, constituir, que é criar ali, né? Transferir, você tem ali adquirir, resguardar, né, direitos, tá? E também, né, impor obrigações aos administrados ou a si própria. A doutora de Pietro complementa que esse ato administrativo, ele se sujeita ao controle
de legalidade, senhores, caro aluno, pelo Poder Judiciário. Tudo bem aí? Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública, que tem alguns atributos. Ó, qual é o atributo? Ou quais são os atributos do ato administrativo? Ó, pega aqui a maioria da doutrina, ó, que destaca, inclusive, o método mnemônico, ó, o método mnemônico. Ou seja, me ajuda aí, você que está estudando já, isso, né? Escreve aí, né? Os atributos ou características dos atos administrativos. Nós temos a presunção de legitimidade e veracidade, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e a imperatividade. Então, quando você trabalha com a ideia de atributos dos atos administrativos, presume-se, senhores, uma presunção iuris tantum, relativa, que o ato é legítimo e que o agente público está dizendo é uma verdade. Presunção de legitimidade e veracidade. Todo ato administrativo tem, todo ato. Não é absoluta, é relativa, uma vez que cabe prova em contrário. Beleza? Autoexecutoriedade. O ato vai ser posto em execução diretamente pela administração pública, sem necessidade de intervenção judicial. Se subdivide em executoriedade e exigibilidade. Executoriedade é um meio direto de coerção. Exigibilidade é um meio indireto de coerção. Beleza? Tipicidade. O ato administrativo deve corresponder a figuras previamente prevista em lei para gerar determinados resultados. Estou copiando a professora de Pietro, que para evitar a prática de atos inominados, aqueles atos em previsão em lei, entendeu por bem nos dar uma garantia, nós administrados, que para o poder público editar o ato administrativo, ele tem que estar previamente previsto em lei. Tipicidade. Tudo bem? E a imperatividade, que o grande professor José dos Santos Carvalho Filho chama de coercibilidade. Então, se você vir na prova coercibilidade, o José dos Santos dá o mesmo tratamento para imperatividade, que é o poder extroverso da administração pública. Poder extroverso, ou seja, o ato vai se impor ao particular independentemente de sua concordância. Beleza? Tranquilo aí? Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Além dos atributos do ato administrativo, destaco nessa aula para vocês aí os seus elementos. Quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo? Ora, nós temos aqui o COFIFOMOB. COFIFOMOB. Isso é antigo pra caramba. Há alunos que têm outros métodos, já vi, ff.com, né? Mas é o clássico, dá para passar. Eu passei com o clássico, você vai passar com o clássico. Que é o Elírio Lopes Negrete, que foi lá na Lei da Ação Popular 4717/65 e no
artigo 2º extraiu os elementos ou requisitos dos atos administrativos, né? Ou seja, quem é que lembra? Me ajuda aí. Ora, nós temos a competência, isso aí, vamos participar, galera. Vocês sabem esse assunto. Vai lá. Finalidade, forma, motivo e objeto. Não é isso? É um clássico? Exatamente, ó. COFI, FO, MOB. COFI, FO, MOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Barroso, o que é a competência? É aquele elemento do ato administrativo que vai dar ao agente público um poder legal para praticar o ato. Por isso que a competência é um elemento vinculado, tá bom? Irrenunciável, mas pode, né, ali se sujeitar a uma delegação e a uma avocação. Então, por exemplo, no seu edital está lá assim, ó, 9784/99. Então é importante você aproveitar aqui e colocar entre parênteses, ver artigo 11 ao artigo 17 da 9784/99. Por que, Barroso? Porque você tem aqui a competência sendo irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, ressalvados os casos de delegação e avocação legalmente admitidas. Então você tem aqui o quê? Quando é que eu posso delegar? Vai dizer a lei. Se a matéria for técnica, econômica, bem social, jurídica e territorial. E não tem como delegar, não pode ser objeto de delegação. Atos de caráter normativo, decisão sobre recursos administrativos e matéria de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. É o famoso NOREX. NOREX é o método mnemônico. Tranquilo, beleza? Finalidade é o resultado que ela quer alcançar com a prática do ato, interesse público. Forma é o procedimento para a prática do ato. Regra, o ato tem que ser escrito. Motivo é a causa do ato, né? É aquele pressuposto de fato e de direito que autoriza a prática do ato administrativo. E o objeto identifica-se com o seu próprio conteúdo. Podemos ser vinculado ou discricionário. Então vale a pena colocar que a competência, finalidade, forma são elementos vinculados, ao passo que o motivo e o objeto podem ser vinculados ou discricionários. Estão acompanhando aí, pessoal? Beleza? Dorme não, vamos embora. Ó, ainda dentro desse contexto aqui, eu chamo a sua atenção para as espécies de atos administrativos. Espécies de atos administrativos. Quais são as espécies de atos administrativos? Vou destacar aqui o livro do professor Eli Lopes. Tá? Eli Lopes vai nos ajudar com o NONEP. Tá? A Barrosolia de Pietro vi que é diferente, realmente é diferente. Tá? A de Pietro, nesse diapasão, ela tem um olhar diferente. Ela trabalha as espécies quanto à forma e quanto ao conteúdo. Para de Pietro, quanto à forma, alvará, conteúdo, licença ou autorização. Ok, mas grosso modo falando, o clássico mesmo é o NONEP. Para quê? Para identificar
aqueles atos chamados de normativos, atos ordinatórios, atos negociais, enunciativos e atos punitivos. Então, um exemplo de cada no seu caderno. Então, um exemplo, Barroso, de ato normativo. Sim. Decreto. Ato ordinatório. Portaria. Atos negociais. Uma licença. Enunciativo. Certidão. E atos punitivos, uma multa. Então aqui, atos normativos. O que é um ato normativo? É aquele que visa complementar a lei, viabilizando a sua fiel execução. Decreto regulamentar, ou decreto de execução. Artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição. Tá? De competência do chefe do Executivo. Portaria, ato ordinatório. O que é um ato ordinatório? Aquele ato que visa disciplinar o funcionamento interno da administração, bem como a conduta funcional de seus agentes. Né? Então, a portaria, esse ato, por exemplo, que dá início a uma sindicância, a um PAD, ao inquérito policial, ele é um ato ordinatório. Ato negocial, licença, é aquele ato administrativo vinculado, através do qual a administração pública faculta aquele que preencher os requisitos legais o exercício de uma atividade. Exemplo, uma licença para conduzir um veículo, uma licença para advogar, para exercer a medicina. Certidão, atestado, apostila, né? Esses atos que a gente encontra nas provas são atos enunciativos. Aqueles atos que visam declarar fatos, né? A certidão, por exemplo. Lembrando que negativa de certidão vai desafiar o remédio constitucional, mandado de segurança. Tá? Atos punitivos, aqueles atos que visam aplicar sanções. Tá? Lembrando que o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto trabalha com ato punitivo introverso e extroverso. Ato punitivo introverso está dentro da administração pública. Uma demissão, uma advertência, poder disciplinar. Ato punitivo extroverso, poder de polícia. Vou aplicar uma sanção ao particular. Uma interdição de obra, um embargo de obra, uma apreensão de mercadorias, uma multa, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Conceito, atributos, elementos, espécies. E vou pontuar aqui, ainda dentro do ato, vou pontuar aqui, senhores. A classificação do ato. Classificação do ato administrativo. Classificação do ato administrativo. Olha, basicamente, você tem um ato que pode ser individual ou ato geral. Então, o ato individual ou ato geral, você classifica quanto aos destinatários. Se o ato alcançar uma pessoa determinada, esse ato é individual. Então, a sua nomeação, a nomeação de um indivíduo para ocupar um cargo comissionado, é um ato individual.
Agora, um ato geral é aquele que não tem destinatário determinado. O edital de concurso público, ele alcança várias pessoas. É uma classificação de atos. Mais uma classificação. Ato vinculado e ato discricionário. Barroso, o que é um ato vinculado quanto à liberdade, né, da administração? Ora, o ato vinculado, os elementos estão previstos em lei. Então, uma licença gestante, por exemplo, uma licença para dirigir, uma admissão de pessoal, são atos vinculados. Por quê? Porque está previsto em lei. E o ato discricionário, a administração vai atuar dentro do seu aspecto ali de conveniência e oportunidade. Então, uma autorização, por exemplo, é um ato discricionário. Tudo bem? Discricionariedade. Permissão, ato discricionário. Beleza? É um dos atos que mais cai em prova. Outra classificação importante. Ato de império e ato de gestão. Quanto à prerrogativa da administração pública, ou quanto ao objeto, ato de império, a administração está acima do particular. Tá? Ato de gestão, ela está no mesmo nível do que o particular, normalmente praticando atos negociados. Ato de império, verticalidade. Ato de gestão, horizontalidade. Beleza? Então, ato de império ela está acima do particular. Então, um decreto expropriatório dentro de uma desapropriação, uma requisição administrativa. Ato de gestão, vai estar no mesmo plano de igualdade. Por exemplo, uma venda de um bem, né? Mesmo plano de igualdade em relação ao particular. Né? Ou seja, eu tenho um ato de gestão. Não tem o quê? Imperatividade. Beleza? Tranquilo? E mais uma. Ato simples. Ato composto. Ato complexo. O que é um ato simples, composto, complexo? Agora vou avaliar a formação de vontade. Ato simples é aquele ato administrativo que depende da manifestação de vontade de um único órgão agente para se formar. Então, a portaria do delegado de polícia instaurando inquérito policial. Um registro de ocorrência feito por um inspetor de polícia. Então, aqui o registro de ocorrência é um ato simples. Um ato administrativo depende de um único agente, de um único órgão para se formar. No ato composto, eu tenho dois atos, um principal e um ato acessório. Principal, né, depende de um acessório. Então, pensa, a de Pietro vai dar um exemplo da investidura de Procurador-Geral da República, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho a nomeação, mas que tem que ter uma aprovação, dois atos. Aprovação lá do Senado Federal, artigo 101, por exemplo, da nossa Constituição, investidura de Ministro do Supremo Tribunal Federal, ato composto. No ato complexo, eu tenho uma reunião de vontades, fusão de vontades. Né? As vontades vão se fundir para formar um único ato. Então, tem que ter duas ou mais vontades. Exemplo, um convênio. Né? Um exemplo, a aposentadoria, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para você, né, formar a aposentadoria, o ato é complexo, que se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União.
Já vou antecipar, esse tema é polêmico. Tem divergência no que tange ato composto e ato complexo, tá? Dependendo da linha que você vai aí seguir da doutrina, né? Mas está aí no seu caderno. Beleza? E eu vou colocar aqui, para fechar, turma, a extinção do ato. Ó. Extinção do ato administrativo. Ó, nós temos 4 formas de extinção. 4 formas, ó. Cumprimento de seus efeitos, que está lá para o ato consumado. Desaparecimento do sujeito ou do objeto, extinção subjetiva e objetiva. Renúncia e retirada. Na retirada você tem 5 subespécies: cassação, caducidade, contraposição, anulação e revogação de atos. Destaco 2 aqui no seu caderno que eu reputo importante nessa reta final: anulação e revogação de atos. Então, ó, extinção. Vamos colocar aqui, ó. Anulação, versus revogação. Ora, senhores, qual é o ato que vai se extinguir pela anulação e pela revogação? Ora, pela revogação, eu tenho um ato legal. Tenho um ato administrativo legal. Já na anulação, nós temos um ato administrativo e legal. Então, nós temos aqui um ato administrativo que vai desafiar a anulação, um ato ilegal. Revogação, ato legal, mas por questões de conveniência e oportunidade, ela revoga. Competência. Quem é que pode anular o ato administrativo? Quem é que pode? Ora, ilegal, a própria administração pública, e se ela não fizer, poderá fazer o Poder Judiciário mediante provocação. E a revogação? Apenas a administração pública. Barroso, o juiz pode revogar? Pode, se for o ato do juiz. Se for o ato do juiz, ele pode revogar. Ato do juiz, aquele ato administrativo do juiz. Porque o juiz também é gestor público, né? E a administração, no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais. Súmula 473 do Supremo. Tá? E súmula 346. Combinado com o artigo 54 da Lei 9784/99. Efeitos. Ora, na anulação, retroage. Então, é ex tunc. Revogação, não retroage. É ex nunc. É uma outra diferença. Então, ex tunc. Alguns vão falar assim, ó, tapa na testa, vai para trás. Tapa na nuca, vai para frente. Tá valendo, eu quero é passar, pô. Né? Quero passar. Caiu lá ex tunc e ex nunc, tem que saber que o tunc retroage e o nunc, a partir de, nunc não retroage.
E o prazo para anular. O prazo é decadencial de 5 anos e a revogação a qualquer tempo. Lembrando que o prazo para anulação é decadencial, tá? Decadencial e não vai contar se houver má-fé, tudo bem? E a revogação, ela pode se dar a qualquer tempo. Então, panorama aqui geral aí, aquele tiro certo, aquele ponto importante para a sua prova, tá bom? Deixa seu comentário aí, vou responder todas as perguntas que vocês aí tiverem, é só escrever que é um prazer enorme responder a pergunta de vocês, tá bom? O quadro está aí, vou colocar material no grupo do Telegram de exercícios com gabarito de ato administrativo. Vamos seguir, vamos aí, juntos, somando forças, nos ajudando. Compartilhe aí essa live com seus amigos, esse vídeo. Barroso, eu quero a apostila aí, de direito administrativo, eu quero a apostila de licitações, tá? Já atualizada para 14133, tá? Com as súmulas do TCE, do TCU, tá bom? É só você mandar uma mensagem. Pode mandar aqui pelo YouTube, lá pelo Instagram também, A gente combina aí as apostilas do Barroso para você estudar para o seu concurso, beleza? Deus abençoe vocês, Fique firme aí nos seus estudos, tenha aí a constância. Eu tenho certeza de que todo esforço, será bem recompensado. Não pare de estudar, tá? Tenho certeza que a sua vitória está muito próxima. Acredita em você, por mais que ninguém acredite, por mais que você às vezes se sinta solitário. O estudo nos torna às vezes solitários, mas falo para vocês, eu faria tudo de novo, tá bom? Eu faria tudo de novo. Não me arrependo de ter estudado para concurso público. Tá bom? Estudo faz bem. Quando você vir seu nome no diário oficial, está lá, nomeação. Você vai ver a felicidade que é. E certamente isso vai acontecer. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.